Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui para louvar, engrandecer e te cultuar nesse momento, Pai. Fala aos nossos corações através da tua santa palavra, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações através da minha vida. Fala aos nossos corações apesar da minha vida, Pai. Que tu possa, Senhor, usar esse teu servo para que a tua palavra seja proclamada e que possamos sair daqui transformados, Pai, pela tua palavra. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Quem é o maior? Quem é o maior? A grandeza aos olhos do mundo, ela é frequentemente medida pelo poder, pela posição social, pelo o acúmulo de riquezas, pela influência que temos sobre os outros. Em nosso sistema de valores, os valores do mundo são ser grande significa estar no topo, estar dominando, recebendo aplausos e sendo reconhecido por feitos impressionantes. O mundo ele exalta aqueles que conseguem se destacar, aqueles que constroem impérios, aqueles que comandam exércitos ou que acumulam grandes fortunas. E em busca incessante pela grandeza, ela é alimentada por uma cultura que valoriza o sucesso individual acima de tudo, que incentiva a competição feroz e que muitas vezes negligencia os princípios de justiça, de compaixão e de serviço ao próximo. E nesse contexto, a grandeza, meus irmãos, ela é vista como algo a ser conquistado a qualquer custo, mesmo que isso signifique pisar nos outros, ignorar a necessidade alheia e até mesmo sacrificar valores éticos e morais que temos. É uma grandeza efêmera e vazia também, que promete satisfação, mas raramente entrega paz, raramente entrega um significado duradouro. Mas o que faz alguém grande aos olhos de Deus, a gente pode se perguntar. Quem é e o que é grande aos olhos de Deus? Será que é o poder? Será que é o prestígio? Será que é a posição social? Será que é o acúmulo de riqueza? Será que é o império que o comandamos? Jesus, ele sempre nos surpreende, não é mesmo? Ele vira essa lógica, a lógica do mundo, de cabeça para baixo. Ele nos apresenta uma verdadeira revolução no reino de Deus. Uma verdade revolucionária. A verdadeira grandeza, ela não é medida pela altura que você alcança, mas pela profundidade dos nossos serviços ao próximo. Hoje nós vamos explorar essa passagem que está lá em Marcos 9, de 30 a 37. E nós vamos descobrir como Jesus nos chama para um caminho de humildade e serviço. Vamos aprender como os olhos de Deus, o menor se torna maior. E como somos convidados a viver essa verdade em nosso dia a dia. Vamos ler essa passagem, para que possamos entender o que significa ser grande aos olhos de Deus. Marcos 9, 30 a 37. Tendo saído dali, passaram pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois
da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhe: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele a quem me enviou. Jesus, meus irmãos e seus discípulos, estão passando pela Galileia, em direção ao sul, para o destino de Jesus, até Jerusalém. E a caminho de Cafarnaum, Jesus, ele evita aparecer em público. Ele anda provavelmente pelo deserto, longe de povoados, longe das cidades, a fim de dedicar um tempo ali a sós com seus discípulos. Então, Jesus, ele tenta preparar os seus discípulos aqui, falando abertamente sobre os terríveis acontecimentos que estão por vir. Ele diz que ele será traído. Ele diz que a sua morte estava chegando. Mas ele disse também que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus disse que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, a palavra de Deus nos fala. E com isso ele está dizendo, meus irmãos, que ele será traído, que ele será entregue nas mãos dos homens, de homens pecadores, dos anciões, dos sumos sacerdotes, de escribas, do sinédrio. Homens que deveriam liderar o povo de Deus nas honras ao aguardado Messias que estava na frente deles. Mas eles estavam se preparando para o matar. Mas Jesus diz também que, apesar de ser morto, 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitaria. E os discípulos, porém, continuam a não compreender completamente o que ele diz. E tem medo de perguntar. Imagine, meus irmãos, os discípulos que estavam lado a lado com seu mestre todos os dias, que escutavam sobre tudo aquilo que ele estava fazendo, que via os seus milagres, que andava com ele, que dormiam com ele, que viviam no caminho com Jesus. Agora eles escutam da sua morte iminente. Que este homem, o Messias tão aguardado que estava diante deles, morreria. Eles estavam tomados por um sentimento de tristeza, meus irmãos, de perplexidade e de temor. Mateus, ao relatar esse acontecimento, ele registra o sentimento dizendo: então os discípulos se entristeceram grandemente. Está lá em Mateus 17, 23. Eles se entristeceram grandemente. Ficaram muito tristes por ouvir Jesus dizendo aquilo. Jesus, meus irmãos, aqui vemos extremamente consciente, extremamente resoluto quanto ao seu destino. Ele sabia o que ele iria enfrentar, mas ele tinha certeza da sua missão. Jesus, o Deus que se fez homem, o Deus que se esvaziou, que assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a nós. E como homem, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, como o texto que lemos de Efésios 2.
Filipenses 2, de novo. Essa era a submissão, meus irmãos. Ele não hesitou na submissão. Mesmo sabendo tudo aquilo que ele enfrentaria, ele assumiu a missão e se dedicou até o fim, até a morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo de perseverança, de alguém que tem uma missão e cumpre até o fim. Ele sabe que será entregue, ele sabe que será morto, mas também assegura que ressuscitará ao terceiro dia. E este anúncio, meus irmãos, é uma preparação para os discípulos, ainda que eles não entendam completamente aquilo que Jesus estava dizendo. Mas então o texto segue dizendo que eles chegaram em Cafarnaum. E estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que eles estavam discutindo. Então, depois de alertar os seus discípulos, meus irmãos, sobre os terríveis acontecimentos que estavam por vir, eles chegam até Cafarnaum. E, para a surpresa de todos, Jesus faz uma pergunta. Ele pergunta sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Provavelmente eles não imaginavam que Jesus tinha ouvido ou que Jesus soubesse aquilo que eles estavam falando. Ele já sabia. Mesmo antes de eles o contarem, ele já sabia. Mesmo assim, ele lançou a pergunta para que os discípulos pudessem refletir sobre aquilo que eles estavam fazendo. Para que de alguma forma eles repetissem e se sentissem envergonhados e se arrependessem, meu Deus, fizesse aquilo que todo mundo sabe que eu ia falar. Jesus ele queria dar uma lição aos seus discípulos. E Marcos nos diz que eles se calaram. Eles se calaram porque no caminho eles tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Essa foi a discussão que eles tiveram. A conversa que eles estavam tendo. Quem é o maior? Quem é o maior? Perceba o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Olhe para o coração do homem. É espantoso perceber que logo depois de Jesus ter ensinado aos seus discípulos sobre o sofrimento e a morte que o esperava, eles estivessem discutindo entre si a respeito de quem era o maior entre eles. Quão rapidamente a tristeza deles, causada pelo anúncio, tinha dado lugar à busca de exaltação. Quem vai ficar no lugar do Mestre? Quem é o maior entre nós? Apesar de Jesus ter falado sobre sua paixão, ele também mencionou, meus irmãos, sobre a sua ressurreição. Além do mais, um pouco tempo antes, ele disse que havia prometido aos seus discípulos que haviam de ver chegado o poder do reino de Deus. No versículo 1 do capítulo 9. Os pensamentos mundanos e terrenos na mente desses homens haviam feito os levarem a começar a pensar e a discutir sobre o grau relativo da iminência que cada um deles teria no reino que estava por vir. Meus irmãos, seja pela sua morte, seja pela sua ressurreição, o fato é que eles estão em busca de exaltação. Eles estavam em busca de glória, estavam em busca de ser o maior entre os seus iguais, entre os seus ali. Eles estão querendo a proeminência sobre o outro. Eles pensam em projeção, eles pensam em grandeza, eles pensam em uma especial distinção entre eles. Quem é o maior? A ambição deles é a projeção do eu e não do outro. Quem poderia imaginar, meus irmãos? Veja bem, que alguns poucos pecadores,
publicanos estariam dominados pela competição e pelo desejo de supremacia. Há pouco tempo todos eles eram pescadores, publicanos. Quem esperaria que homens pobres, que haviam desistido de tudo por amor a Cristo, ficariam perturbados aqui por contenda e uma dissensão quanto ao lugar de proeminência que cada um merecia ali? Jesus ele acaba de falar a eles a respeito do seu sofrimento. É isso que a gente precisa perceber. Sobre a sua morte. E diante disso, eles se calaram, meus irmãos. Eles não falaram nada. Mas entre si, eles discutiam sobre a sua ambição egoísta de ser o maior, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Criador do universo. Dava claro sinal de esvaziamento e humilhação diante deles, a ponto de se entregar voluntariamente sua vida em favor de pecadores, enquanto seus discípulos estavam cheios de vaidade e soberba, discutindo sobre qual deles era o maior. Daí você pode estar pensando, como eles puderam fazer uma coisa dessas? Como eles puderam pensar isso? Logo depois de Jesus ter falado tudo aquilo. Como eles puderam pensar? Mas isso só revela que o nosso coração. Só revela mais do nosso coração. Hipocrisia nossa. Porque todos nós somos assim. Todos nós queremos saber quem é o maior. Se somos o maior. Se estamos em destaque. Ou estou mentindo? Todos nós queremos ser o centro de tudo. Meus irmãos, o orgulho ainda é um dos pecados mais comuns, incrustados na nossa natureza humana. Este pecado é tão antigo quanto a queda do anjo que sabemos. Ele é tão antigo quanto o pecado que os nossos pais, Adão e Eva, tiveram, de querer ser como Deus. É um fato terrível, mas a gente admitindo ou não, o orgulho é um dos pecados mais comuns que assediam a nossa natureza. Todos nós, meus irmãos, todos nós nascemos fariseus. Todos pensamos muito melhor a respeito de nós mesmos do que devemos. Todos nós imaginamos que merecemos algo melhor do que aquilo que nós possuímos. Este é um pecado muito sutil. Ele governa e dirige muitos corações sem ser detectado. Muitas vezes nós não detectamos o orgulho. Mas isso, meus irmãos, é um pecado que arruína grandemente a nossa alma, que impede o nosso arrependimento, que detém o homem a vir a Cristo, que atrapalha o nosso amor pelo outro, que corta pela raiz a nossa vida espiritual.
Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar vigilantes, porque todos nós temos isso dentro de nós. Quem é o maior? Quem é o maior? Nós possamos pensar. Quem é o maior? Aqueles que falam, quer saber quem a pessoa é? Dê poder. Não é? Dê poder a ela. Porque logo, logo, ela mostra quem ela é de fato. Quando ela acha que ela alcançou um status acima do outro, ela já mostra quem ela é. Quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Muitas vezes pensamos nisso. Pensamos nisso no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Pensamos que somos maiores do que os outros, maiores que as pessoas que estão à nossa volta. Mas Jesus, ele, versículo 35, ele fala: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Diante disso, diante do pensamento que aqueles discípulos tinham, da discussão que ele tinha feito, perceba que os discípulos não falaram nada para Jesus. Marcos que nos relata o que eles estavam falando, porque naquela ocasião eles não tiveram coragem de falar para Jesus. Mas Jesus já sabia. E Jesus, ele como um mestre, ele se senta e ele chama os seus discípulos. Havia chegado o momento, meus irmãos, de Jesus mostrar aos seus discípulos qual deveria ser a verdadeira atitude de qualquer cidadão do reino de Deus. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A lição é esta. A sua ideia sobre o que significa ser grande ou maior deve ser alterada, ele disse para os seus discípulos. Na verdade, radicalmente alterada. A verdadeira grandeza, meus irmãos, ela não consiste em que, do topo de uma torre, uma pessoa de uma maneira autocongratulatória, ele se dirija o olhar para o outro que está lá embaixo, com arrogância, mas que, imerso em si mesmo, nas necessidades dos outros, ele simpatize com eles e ajude-os de todas as maneiras que estejam ao seu alcance. Assim, se uma pessoa, meus irmãos, está com alguma dificuldade, nós precisamos, sim, ser servos uns dos outros. Seja ela um discípulo, seja ela um dos 12, seja ela um apóstolo, quer ser o primeiro, Jesus diz, seja o último e servo de todos. Seja aquele que serve entre vocês. Ele muda de cabeça para baixo tanto nosso entendimento do que é ser grande, quanto o entendimento dos seus discípulos. O que é ser grande, ele muda de cabeça para baixo, ele inverte. E essa lição, meus irmãos, ela é inesquecível, porque Jesus mesmo, constantemente, ele dava o exemplo. Nós acabamos de ler o texto de Filipenses 2, que fala que ele, sendo grande, sendo Deus, não considerou o ser como Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo, e como servo, morreu. Ele deu exemplo. Jesus, ele veio de uma maneira que nenhum de nós veio aqui. Todos nós possivelmente nascemos num hospital, com recursos. Jesus, ele nasceu numa estrebaria, sem recurso nenhum. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez todas as coisas, detentor do ouro e da prata, nasceu numa manjedoura. Quer sinal de humilhação maior do que essa? Meus irmãos, há uma reversão de valores aqui. Jesus, ele subverte as expectativas comuns sobre o poder e sobre a autoridade.
No reino de Deus, ele diz, a grandeza é medida pelo serviço aos outros, não pela busca de status ou de posição. Aquele que deseja ser grande deve assumir postura de servo, colocando os interesses dos outros acima dos seus. Que louco isso! Completamente diferente que o mundo prega pra gente. O único estandarte da grandeza erguido por Cristo é a bandeira da humildade, meus irmãos. Jesus aqui ele é categórico. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e serve de todos. E essas palavras nos mostram que as máximas do mundo são diretamente contrárias à mentalidade de Cristo. A ideia de grandeza para o mundo é exercer o poder sobre os outros, de dominar. Mas a ideia de grandeza do reino de Deus é servir os outros. A ambição do mundo é receber honra, é receber atenção, é receber glórias. Mas o desejo do cristão deve ser dar e receber. O de servir o próximo e não de procurar ser servido. Em outras palavras, a pessoa que se esforça em servir os outros é aquela que é o maior no reino de Deus. Ser servo não significa uma posição servil, mas ter uma atitude livremente que atende às necessidades dos outros, sem esperar recompensa nenhuma, meus irmãos. Sirva os outros. É a real liderança. Servir aos outros, isso que significa ser servo. Em vez de usar as palavras, o líder é aquele que serve aqueles que estão à sua volta. O verdadeiro líder ele tem um coração de servo. Agora, pare e pense nas lideranças que nós vemos por aí. Pare e pense nos nossos políticos. Como eles pensam no povo, não é mesmo? Olha a ideia de liderança que o mundo nos coloca. Pare e pense, até mesmo em juízes que estão lá no Supremo hoje, exercendo um poder sobre tudo e todos, achando que são intocáveis. Como eles estão servindo o próximo? Essa é a verdadeira liderança. Este é o verdadeiro ser maior. Você quer ser o maior? Então, seja servo. Isso é muito difícil para nós. É muito difícil colocar isso na nossa cabeça. É muito difícil a gente pensar dessa forma. É muito difícil nós agirmos dessa forma. O mundo, ele é completamente diferente. Ele prega isso para nós todos os dias. Imagine os seus discípulos que estavam ali com Jesus. E mesmo assim eles pensavam, quem é que vai tomar o lugar de Jesus agora? Quem é que vai estar numa posição de glória e honra no reino de Deus que está por vir? O que importa não é ser aplaudido pelo mundo, meus irmãos, mas ser aprovado por Deus. O que interessa não é ser grande aos olhos dos homens, meus irmãos, mas ser grande aos olhos de Deus. Este princípio ele deve ser praticado todos os dias de nossa vida. Precisamos fazer o bem aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. Tem algum serviço que possamos prestar aos nossos irmãos na fé? Tem algum ato de gentileza que nós possamos fazer para ajudá-los e promover um pouco de felicidade para os outros? Se a resposta é sim, meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Se nós
realmente queremos ser servos, se nós queremos realmente ser grandes, ter uma liderança de verdade, se nós queremos realmente seguir a Cristo em tudo. Olha o que Jesus fala em Filipenses 2: tenha o mesmo sentimento que eu tive. Não se importe com as honras do mundo, não se importe com as glórias do mundo. Tenha o mesmo sentimento que eu. E ele, meus irmãos, trazendo uma criança, coloca no meio deles. E tomando-a nos braços, disse: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem recebe a mim não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Depois de trazer aqui, meus irmãos, um dos pilares fundamentais da liderança do seu reino, uma liderança que é uma liderança servil, uma liderança que serve. O Senhor, ele chama uma criança para o seu lado. Ele coloca no meio de todos aqueles homens que estão ali, homens adultos, crescidos. Marcos, então, acrescenta aqui um toque precioso, que não é encontrado em nenhum outro evangelho. Ele diz: tomando-a nos braços, disse. Olha o nosso Jesus, tomando a criança nos braços. Aquela criança, ela se sentia perfeitamente à vontade nos braços de Jesus, podendo olhar com confiança a face de Jesus. Então Jesus, ele diz: qualquer que receber uma criança como essa que está aqui, em meu nome, a mim recebe. E quem receber a mim não recebe somente a mim, mas aquele que me enviou. No contexto cultural, meus irmãos, da época, as crianças eram vistas como dependentes, sem direitos. Na sociedade judaica, as crianças elas não eram valorizadas, apenas toleradas. Na verdade, em todas as sociedades, elas eram apenas toleradas. E nesse caso, as crianças são apresentadas como um exemplo do que tem pouca honra e prestígio na sociedade. É interessante que em outro momento Jesus ele vai dizer: se você quer ser um cristão, você deveria ser como uma criança, sem honra, sem prestígio nenhum. E ao usar a figura de uma criança, Jesus ele destaca aqui, meus irmãos, a importância da humildade e da acolhida dos mais vulneráveis. Receber uma criança que nada pode oferecer em troca é um exemplo de verdadeira grandeza e serviço desinteressado. Quando a gente serve uma criança, a gente está servindo alguém que não vai nos dar nada em troca, que não pode nos oferecer nada em troca, que não pode nos oferecer um prestígio nenhum, não é mesmo? Não pode. Não pode nos dar um cargo melhor. Não pode nos colocar em uma posição melhor. Apenas está ali para ser servido. Jesus ele está dizendo, meus irmãos, que o verdadeiro discípulo ele aceita e administrar especialmente aos mais fracos, aos menos importantes da sociedade. E para colaborar com aquilo que Jesus está dizendo, ele pega uma criança e diz: como é essa criança? Ele considera essa criança como alguém importante, alguém grande nos olhos de Deus. Jesus ele está dizendo aos seus discípulos que se esqueçam dessa história de hierarquia, de proeminência, de prestígio. Em vez disso, meus irmãos, eles deveriam concentrar a sua atenção nas necessidades de qualquer uma, mesmo que seja uma criança, como aquela criança que estava em seus braços. Eles deveriam dar as boas-vindas àquela criança,
No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus, qualquer um que receber essa criança no meu nome. O nome de Cristo indica o próprio Cristo, visto em sua auto-revelação gloriosa. Portanto, dar as boas-vindas a uma criança no nome de Cristo significa tratá-la como amor e consideração que Ele, o Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, merecia. Ele está dizendo que aquela criança, ela vem em nome dele. É como se a gente estivesse recebendo Jesus, como nós recebemos os outros. Como nós consideramos os outros, mesmo que seja uma criança. Como nós recebemos o outro. Se Jesus estivesse na sua frente, como você o receberia? É isso que o texto está nos dizendo. Receba todos como se você estivesse recebendo a Cristo. Sirva a todos como se você estivesse servindo a Cristo. Como estamos recebendo? É interessante, porque esses tempos a Erika estava até comentando comigo. Ele falou, nossa, é impressionante como nós somos muitas vezes mansos com os outros. A gente se esforça muito para não ser orgulhoso com os outros. Mas quando a gente lida com crianças, a gente sempre lida de cima para baixo. A gente sempre lida como alguém que é inferior, seja nosso filho ou não. Com arrogância, muitas vezes. E eu acho que é por isso que Jesus ele traz uma criança e diz: essa é o exemplo de uma pessoa que você deveria servir como você deveria servir a mim. Como você olha para uma criança? Como você olha para qualquer pessoa? Se você recebe essa pessoa, se você receber essa pessoa, precisa pensar que ela é eu na sua frente. Você está recebendo a mim, não qualquer um, mas eu estou na sua frente. Receba a mim, receba essa criança como você recebe a mim, receba essa pessoa como você receberia a mim, como nós receberíamos a Cristo. Será que recebemos bem? Como nós estamos servindo ao próximo, irmãos? Como estamos servindo a Cristo? Como nós estamos dedicando nossos dons e talentos? Ou nós vivemos no mundo apenas para ser servidos? Como nós estamos dedicando a Deus, ao serviço aos outros? E Jesus ele diz que se você recebe a mim, você não recebe somente a mim, mas você está recebendo a quem me enviou. Ele coloca Jesus, uma criança, Jesus e Deus. E se tivesse recebendo Jesus, se estivesse recebendo aquela criança, olhando como se fosse Jesus, você não teria que olhar somente para Jesus, mas olharia para Deus também. Como nós recebemos Deus? Como nós servimos a Deus? Como nós serviríamos se Deus estivesse na nossa frente? Quantas honras nós damos para os homens, não é mesmo? Quantas honras nós damos para homens? Homens que muitas vezes não estão nem aí para nós, nem aí para o serviço ao outro. Homens que só querem muitas vezes honras para si mesmos. E quantas vezes nós estamos entregando honras para essas pessoas? Mas quando se trata de uma pessoa que está em posição inferior a nós, muitas vezes nós não conseguimos servir. Resumindo, meus irmãos, em vez de perguntar quem é dentre vós o maior, os discípulos deveriam aprender a focalizar a sua atenção nos pequeninos de Jesus.
nas ovelhas do rebanho e sobre todos aqueles que, em sua condição de necessidade e dependência confiante, lembram as ovelhas, ovelhas que precisam do seu pastor. Essa é a essência da verdadeira grandeza, meus irmãos. A grandeza que reflete a mesma qualidade que, num grau infinito, existe em Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. O desejo de ser grande habita na nossa natureza, em cada um dos nossos corações. E nem mesmo os crentes em Cristo Jesus estão longe desse desejo. Enquanto estivermos nessa terra, nós precisamos lutar constantemente contra o desejo de querer ser grande, de querer ser orgulhoso, arrogante com os outros. O orgulho precede a queda, a palavra de Deus nos fala. Também, em muitos casos, meus irmãos, eles falham em usar a oportunidade que surgem para servir os pequeninos de Cristo Jesus. Os jovens, os fracos, aqueles que se desviaram do caminho, aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Como nós estamos servindo os outros. Para concluir, meus irmãos, que nós procuremos ser servos e deixar a grandeza e a glória a quem é devida, nas mãos de Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus fez, assim como Paulo, em seu hino a respeito de Cristo, em Filipenses 5-11, nos mostra. Eu vou ler novamente. Filipenses, abram comigo. Vai ser projetado. Se possível, depois marquem. Filipenses 2, 5-11. Vou ler do versículo 1. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere o outro superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Agora, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No versículo 5, Paulo ele diz aos seus leitores que estavam envolvidos em conflitos egoístas, nada parecido com o que a gente pode estar envolvido. Para que eles tenham a mesma atitude, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Eles eram culpados de ambições egoístas e vanglórias, enquanto Jesus definiu um padrão diferente. Aquele que, em sua verdadeira essência, era, em sua própria natureza, Deus, assumiu na encarnação uma natureza de servo. Ele jamais procurou glória para si mesmo, tomando
tornando-se nada, e deixou a glória nas mãos de Deus. E é isso que todo crente deve buscar e ter como objetivo de vida. Nossa grandeza será determinada, meus irmãos, pela medida que servimos uns aos outros, onde quer que ministremos. E a nossa recompensa, nossa gloriosa recompensa será proporcional à nossa posição de nosso serviço ao outro. Em consequência da recusa de Jesus de exigir reconhecimento e de sua decisão de morrer na cruz por nós, Deus, a palavra de Deus fala, Deus o exaltou à mais alta posição. Nós também recebemos a coroa da glória. A palavra de Deus fala. Nós receberemos a coroa da glória quando Cristo voltar. Mas não devemos correr atrás dessa coroa agora, de posições de honra. Mas quando Cristo voltar, Ele vai ver o nosso trabalho. Ele vai ver o nosso serviço. Ele vai ver o quanto nós dedicamos o nosso tempo, não correndo atrás de honras e glórias, mas em tudo procurando servir o outro, como serviríamos a Ele, como qualquer criança. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes, Deus, assim como os seus discípulos neste momento, estamos preocupados mais com a nossa honra, com nossa posição, com a nossa glória, com quem somos, do que com o teu reino, Pai. Estamos mais preocupados, Pai, com aquilo que nós não temos, aquilo que nós almejamos ter, aquilo que nós, quando tivermos, seremos reconhecidos, Pai, do que com o teu reino, Deus. Nos ajude, Senhor, a deixar de lado todo o orgulho, Pai, egoísta, Deus, que só pensa em si mesmo, Pai. Nos ajude, Senhor, a deixar de lado, Pai, a forma do mundo pensar de liderança, que uma liderança que procura honra e glória para si, Pai. Mas que possamos, Pai, encarnar, Deus. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Deus, de sermos servos uns dos outros, Pai. De não considerarmos a nós mesmos superiores, mas o outro que está na nossa volta, Pai. Quão difícil isso é, Pai. Nos ajude, Senhor, dia a dia, Deus, a deixar de lado o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, para que possamos, Pai, olhar para o outro como olharíamos para Ti, olhar para o outro como olharíamos para Deus, olhar para o outro, Pai, como alguém que merece honra. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, porque é difícil, Pai. É difícil isso, Deus. Nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia sobre nós, Pai, porque estamos, Pai, no meio de tantos homens, Pai, que procuram honras para si, Deus, em suas lideranças, Pai. Os nossos governantes, Pai, estão em busca de servir a si mesmo, Pai, ao invés de servir o outro, Pai. Que possamos ter essa consciência também na maneira com que votamos e escolhemos esses governantes, Pai. Para que possamos olhar não com os olhos do mundo, mas com os teus olhos quando procuramos líderes, Pai. Que possamos, Pai, a cada dia, Deus,
sermos servos uns dos outros, Pai. É em Cristo Jesus, nosso exemplo maior de servo, Pai, que oramos. Amém.